na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer Aleluia. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E aí na sua casa, onde quer que você esteja, aplauda o Senhor Jesus.
Glória a Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez e estar com você conectado conosco no nosso canal. E eu gostaria de abençoar você e sua família, você que nos assiste nesta noite tão maravilhosa. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus, da parte do Senhor para você, da palavra do Senhor. Mas antes que eu compartilhe esta palavra, eu queria fazer esse pedido que eu sempre faço aqui, tenho feito. Compartilhe agora o link da nossa igreja, mande uma mensagem para os seus amigos, nos seus grupos de comunicação aí do Zap, e peça às pessoas da sua rede de contato que entrem neste link que você pode compartilhar com eles, porque é uma palavra de orientação, uma palavra para este tempo, uma palavra para os dias que estamos vivendo hoje. E nós vamos falar sobre a volta de Jesus, e vamos falar sobre a crise dos poderes no Brasil, e naturalmente falaremos sobre o 7 de setembro, o que está acontecendo no Brasil, o que vai acontecer, o que esperamos que aconteça no Brasil nos próximos dias. Se você quer uma orientação bíblica à luz da palavra de Deus para esses dias, eu quero convidar você agora para você compartilhar este link, mandar uma mensagem agora para todas as pessoas. Eu vou aguardar alguns minutos aqui, um tempo, para você entrar em contato com as pessoas e dizer: tem uma palavra de orientação para nós, sinais da vinda de Jesus para esse tempo. Por que que estamos falando sobre isso? O que é que está acontecendo no mundo? O que é que está acontecendo no Brasil? E o que é que está acontecendo, como o povo de Deus tem se posicionado diante de tantas coisas que vem acontecendo nesse país, principalmente esta guerra, esta briga dos poderes do nosso país, e naturalmente o que tem desencadeado a grande manifestação do que vai acontecer na próxima terça-feira, o que tem sido dito pela mídia, o 7 de setembro, talvez mais importante dos últimos anos do nosso país. E eu queria convidar você, para você poder compartilhar agora e convidar as pessoas da sua rede para estar conosco, para que elas estejam conosco, conectados a este canal, e possamos então compartilhar esta palavra. Eu quero ler com você o que está em Mateus capítulo 24. É um texto bem especial. Eu quero compartilhar com você esse texto da palavra do Senhor. Também quero informar a igreja que estamos no dia de Santa Ceia, e se você não pôde participar da Santa Ceia hoje pela manhã, eu queria que você preparasse aí o pão e o suco de uva, para que nós possamos participar da ceia dentro de alguns minutos. Então vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 24, eu estarei lendo alguns versículos e quero pedir que você me acompanhe na palavra. O primeiro versículo é o versículo 3, Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, e disseram: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu vou pular aqui para o versículo 12. Peço que você entre comigo no versículo 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E agora eu vou saltar para os versículos abaixo, a partir do versículo 37. Eu quero pedir você para que você entre comigo no versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia de Noé, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, em todo o tempo, pastores, líderes, pessoas em toda a história da humanidade vêm tentando interpretar as profecias de Mateus 24. A palavra de Mateus 24 foi proferida por Jesus. Jesus está falando acerca do fim dos tempos, dos últimos dias. E os discípulos questionaram, em particular, quais sinais seriam dados para que fosse percebido este tempo. A igreja vem alertando a humanidade, desde então,
sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus. Este assunto que para alguns é conforto, para outros é temeroso. Mas foi Jesus quem falou sobre isso. E nós temos repetidas vezes falado o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Em primeiro lugar, é fato e é importante dizer que da mesma forma que os discípulos nos dias de Jesus queriam saber quando seria esse dia, nós também desejamos saber. Mas o próprio Jesus, naqueles dias, ele disse que este dia só o Pai sabia. Nem os anjos, nem o Filho do Homem, que era ele, sabia exatamente qual era o dia da volta, da sua volta. Mas era um segredo que estava no coração do Pai. Então os discípulos perguntaram: Senhor, e que sinais serão estes? Jesus entra com uma série de sinais. Ele vai dando uma série de sinais. Guerras, fome, pestes, uma série de fatos que sinalizariam os dias que antecipariam a volta de Jesus. É óbvio que todos estes sinais vêm acontecendo ao longo da história. É óbvio também que agora, mais do que em outras épocas, as guerras, a fome, as pestes se manifestam. Diga-se de passagem, estamos exatamente no meio de uma das maiores pestes da história da humanidade, que já matou milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, e não se sabe ainda quando isto vai terminar. Estamos com as populações de quase todas as nações, a maior parte das populações vacinadas, porém, temos uma variante deste vírus que tem resistido, está superando ainda as forças das vacinas, e nós não sabemos ainda quando tudo isso vai acabar. Há um pavor, um medo no coração das pessoas. O que está acontecendo agora no Afeganistão chama a atenção do mundo inteiro. Chama a atenção do mundo inteiro. Pessoas sendo mortas, pessoas sendo assassinadas. Isto é o que nós temos visto. Isto é o que a mídia tem conseguido compartilhar. Nós não sabemos o que acontece em outros lugares do mundo, em regimes totalitaristas, onde as populações não têm direito às liberdades, nem de expressão, nem de ir e vir, direitos que no nosso país são garantidos por nossa Constituição. E nós temos ouvido falar dessas coisas em todo o mundo. Nós também temos ouvido falar, e mais do que nunca aqui, pelo menos no nosso Brasil, na polarização política, em particular. Nós nunca tivemos tantas pessoas falando sobre o valor da esquerda e da direita. As pessoas não sabem ao certo, muitas pessoas não sabem ao certo, não todas, mas algumas não sabem ao certo, nem o que é cada uma dessas coisas. O que é direita, o que é esquerda. A grande maioria das pessoas talvez não se lembrem, porque podem ter estudado ou não nos seus ensinos, nos seus estudos, mas não sabem nem de onde veio a origem do termo esquerda e direita. E as pessoas pleiteiam suas convicções políticas sem nem ao menos saber de onde todas elas surgiram. Essa polarização política, essa inclinação de um lado ou de outro no nosso país, na América Latina, no mundo, tem ganhado força. E é óbvio que as redes sociais têm sido um grande instrumento para a multiplicação deste conhecimento. E as redes sociais têm o poder de multiplicar não só a verdade, mas a mentira, e nós sabemos disso. E muitas pessoas estão sendo direcionadas politicamente, sendo levadas a um conceito político, sem nem ao menos saber o que cada um deles significa. O mais interessante, como pastor de igreja, membro de igreja, frequentador de igreja há mais de 3 décadas, eu também nunca vi isto acontecer com tanta intensidade dentro da igreja. A igreja brasileira, ela é composta, o cristianismo brasileiro é composto de cerca de 30 a 35% de cristãos evangélicos e 50 ou 55% de cristãos católicos. Então o cristianismo no Brasil é majoritário. A população brasileira, ela é majoritariamente cristã, seja católica, seja evangélica. Verdade é que somos majoritariamente cristãos. E os cristãos são fundamentais no nosso país para a decisão do direcionamento político nesta nação. Os evangélicos, que são crescentes, que crescem no Brasil,
eles determinam hoje, em pequenas e grandes cidades, governos, prefeitos, vereadores, deputados, inclusive presidentes. E é óbvio também que por termos uma parcela grande de pessoas professando esta fé, os grandes poderes buscam o apoio destas grandes massas. E eu tenho visto isso acontecer na igreja evangélica brasileira, uma vez que estamos aí há 3 décadas vivendo a fé cristã, compartilhando isso no nosso Brasil. Estes sinais, estes fatos, têm conduzido a vida de milhões de brasileiros. E nós estamos agora vivendo um momento crítico na nossa nação. Um momento importante, decisivo. E isso é perigoso, em certo sentido. Nós vivemos alguns perigos nesta nação. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque em todo tempo, irmãos, a igreja tem uma esperança. A igreja tem a esperança viva da volta de Jesus. Nós não podemos perder esse foco de forma alguma. E estes sinais aos quais Jesus se refere, eles estão acontecendo a todo instante. E nós percebemos que há uma tendência, irmãos, bíblica. Isso é bíblico. O mundo precisa caminhar para uma unidade total, para uma unificação total. Para quê? Para a vinda do anticristo, que está proferido na palavra de Deus. Nós sabemos que isso vai acontecer. E o mundo então caminha para isto. E nós temos visto hoje como as forças políticas no mundo, neste mundo agora globalizado, se manifestam de uma forma jamais vista pela população mundial. E eu quero então trazer uma reflexão para você sobre este tema, sobre este assunto que permeia o nosso dia a dia. Amanhã é vésperas do dia 7 de setembro. Milhares e milhares de brasileiros irão para a rua. Alguns irão em favor da liberdade de expressão. Outros vão em favor da família. Outros vão em favor do governo. Outros vão contra o governo. Haverá uma manifestação em todas as partes desse Brasil, principalmente nas grandes cidades, nas grandes capitais. O que nós queremos compartilhar nesta noite com os irmãos, primeiro é o alerta. O alerta que Jesus está dando aos seus discípulos acerca da volta dele, acerca do arrebatamento da igreja. São dias difíceis, são dias terríveis, e nós não esperamos coisas melhores, esperamos dias difíceis. E esses sinais de fome, pestes e guerras, eles acontecerão, continuarão acontecendo. Eu quero destacar alguns. Eu poderia ter lido todo o capítulo 24, e você terá a liberdade de ler este capítulo na sua casa, mas eu quero destacar o versículo que nós lemos nessa leitura que nós acabamos de fazer, que é o versículo de número 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo é um versículo que chama a nossa atenção. Por quê? Porque o texto está dizendo que nesses dias, nesses últimos dias, a iniquidade vai se propagar em grande escala. As pessoas não terão mais o pudor de não ofenderem a santidade de Deus, muito menos os bons princípios que regem a vida social no planeta, independente das pessoas serem não professas da fé cristã. Mas existem os bons hábitos, os bons costumes, os bons valores. Mas as pessoas, de modo geral, vão ignorar isto. Eu estava procurando detalhes da lei agora, que está tramitando no nosso governo, e foi aprovada agora, por exemplo, aqui na Bolívia, um país vizinho a nós, que as meninas e os meninos, a partir de 14 anos de idade, poderão ter relações sexuais com homens, aprovado em lei. No nosso país, isto ainda é pedofilia. Isto ainda é. Não se sabe por quanto tempo, porque há um projeto de lei tramitando no Congresso para a liberação desta prática no nosso Brasil. E eu gostaria que você soubesse que é contra este tipo de coisa que nós temos nos posicionado e temos lutado. É uma guerra constante, é uma guerra permanente. Se você for imaginar que este tipo de prática poderá afetar os seus filhos. E nós estamos fazendo um protesto. A igreja sempre protestou, porque existe uma frase que me causa temor, uma frase que me causa arrepio. O que uma geração tolera, a outra pratica. Eu gostaria que você soubesse que cada vez que um pastor se levanta, cada vez que um pai de família se levanta, cada vez que um trabalhador se levanta para defender os direitos, seus direitos,
para defender a sua liberdade, para defender a sua força de expressão, a liberdade de expressão, para defender o que a Constituição lhe garante como direito, cada vez que um homem se levanta. Ele não só está defendendo o seu punhado de terra, ele está fazendo isso para defender as gerações futuras. Se nós arredarmos as mãos, se nós fraquejarmos os braços agora, baixar as mãos, nós estaremos condenando a próxima geração. Estaremos entregando a próxima geração a uma iniquidade avassaladora que a sociedade será incapaz de freá-la. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu não luto hoje simplesmente pelos meus direitos. Eu luto pelos direitos dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, das próximas gerações. E se nós tolerarmos algumas práticas agora, as gerações futuras pagarão um alto preço por isso. E aqui o texto diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O princípio das relações humanas está pautada no amor e no respeito. Quando nós perdemos o amor ao próximo, quando nós não respeitamos mais ninguém, então nada mais faz sentido, nada mais tem valor. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isto, porque a palavra do Senhor diz que vai acontecer, e isto está acontecendo. Inversão de valores total, uma banalização do sentimento alheio, do respeito ao próximo. É uma banalização total. Nós não sabemos, irmãos, e aqui é um pouco complicado da gente fazer alguns comentários, porque a gente não pode fazer comentários sem fundamento. O que é falado sem fundamento é apenas um pensamento, e nós podemos estar apenas delirando. Pensamentos sem fundamentos são apenas ideias que são postas e elas não são fundamentadas. Isso é complicado. Mas nós não sabemos ao certo o que os homens poderosos deste mundo intentam. Nós ouvimos falar em teoria da conspiração, nós ouvimos falar em controle da natalidade, nós ouvimos falar em manipulação das massas, nós ouvimos falar que não haverá comida para a humanidade se a população continuar crescendo. Ouvimos falar de muitas coisas. Algumas delas podem ser verdadeiras, outras podem ser apenas uma falácia. Mas a verdade é que o texto da palavra do Senhor se cumpre, dizendo que o amor de muitos esfriará. E quando a palavra está dizendo o amor de muitos esfriará, não se resume apenas aos homens maus, ou aos homens que não conhecem a palavra de Deus. O amor de muitos esfriará também se resume e alcança a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Porque nós temos visto da mesma forma pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm mais os valores cristãos. Isso é perigoso. E eu gostaria de também alertar o que está nos versículos 35 em diante. Eu vou ler novamente para que você entenda. 37 em diante. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. Isso aqui é um texto forte. Não perceberam. As pessoas levam as suas vidas, irmãos, sem controle algum, sem nenhum alerta. Eu estou aqui como pastor desta igreja. Eu estou dizendo para as famílias da igreja Atos 29. Eu estou dizendo para você que está me assistindo agora, para você que vai assistir esse vídeo amanhã, para você que vai ouvir essa mensagem daqui a alguns dias. Eu não sei, o Espírito Santo de Deus, se você está ouvindo essa mensagem agora, mesmo que tenha sido dias depois que eu estou pregando, hoje dia 5 de setembro, se você está ouvindo essa mensagem dias depois desta data, eu tenho plena convicção que é o Espírito Santo de Deus que escolheu você e levou esta mensagem até você. Eu vou dizer algo muito importante. A história se repete. O texto está dizendo: como nos dias de Noé as pessoas casavam, se davam-se em casamento, comiam e bebiam, ou seja, viviam a sua vida naturalmente, mas não percebiam que havia uma palavra profética de que viria um dilúvio, e as pessoas continuaram a viver suas vidas de forma natural, sem perceberem o que estava acontecendo. Eu estou lhe dizendo esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite, seja lá o horário que você está ouvindo essa mensagem, eu estou dizendo para você neste dia, nesta hora, pelo Espírito de Deus, eu quero alertá-lo, eu quero trazer uma palavra de alerta, por maior que seja a loucura desta frase para você, que ela não faça sentido algum à sua razão, mas eu vou lhe dizer: Jesus está voltando. A qualquer momento a igreja será arrebatada. A qualquer momento, se o estado que você está vivendo agora você acha ruim, eu estou lhe alertando, vai ficar muito pior.
Então eu gostaria de alertá-lo. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus. Esteja alerta. Cuidado com a sua vida de pecados. Cuidado com a sua vida que você está vivendo todos os dias, excluindo Deus dela, excluindo os princípios divinos da sua vida. Você que vive como se Deus não existisse, e você que vive sabendo que Deus existe, mas Ele não faz parte da sua história. Cuidado, eu estou lhe fazendo um alerta, porque igualzinho aos dias de Noé, as pessoas faziam todas as suas coisas naturalmente, mas elas não perceberam. Noé entrou na arca, a arca foi fechada, e quando elas se deram conta, o dilúvio já havia chegado, e não havia mais tempo. Não havia mais tempo. Eu quero fazer um alerta para você, meu irmão. Eu quero fazer um alerta para a igreja, Atos 29. Eu tenho pregado sobre seguir a nuvem. Eu tenho pregado sobre avivamento. Eu tenho pregado sobre evangelização das massas. Eu tenho pregado sobre ganharmos vidas para Jesus. Mas eu quero fazer uma pausa aqui esta manhã, esta noite em particular para você. Eu quero dizer para você que está sentado na sua casa, você que tem me ouvido todos os domingos, toda semana, as mensagens repetidas que eu tenho pregado sobre os mesmos temas. Eu quero fazer uma pausa nessa sequência e dizer: Jesus está voltando, e nós não podemos perder esta mensagem, não podemos perder o foco nisto. Então cuidado com a vida que você está vivendo, mantenha o seu olhar em Jesus, porque Ele está voltando. Este é um alerta. Este é um alerta. Eu quero destacar também algo importante, e aqui eu começo a caminhar para o fim, e vou falar sobre a crise do poder no Brasil. O livro de Joel, capítulo de número 2, é um texto muito conhecido também. Eu quero ler com você Joel capítulo 2, verso 27. Nos dias finais que antecedem a vida de Jesus, também há sinais poderosos, e eu não posso jamais esquecer disso. Versículo 28 do livro de Joel diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Esses também são sinais dos últimos dias. Da mesma forma que haverá nos nossos dias, e já está havendo, sinais daquela lista de sinais que Jesus mencionou, estes também são sinais. Esses dias não são somente dias ruins, de pragas, de morte, de guerras, de dores. Também são dias de manifestações poderosas de Deus. E este tempo é acompanhado também por um tempo em que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. É também acompanhado sobre uma promessa de que os filhos e filhas seriam profetas de Deus. É também proferido aqui que os velhos sonhariam sonhos e que os jovens teriam visões. O que é que significa isso, irmãos? Significa que Deus vai compartilhar para a humanidade, para os seus filhos, para jovens, para idosos, para crianças e para todas as idades. Deus compartilhará os segredos dos céus para nós, os segredos do coração deles para nós. Deus vai compartilhar conosco coisas que estão no coração dele, segredos do coração dele para os nossos dias. E é por isso que nós precisamos ficar alerta. Eu quero fazer inclusive uma observação aqui, porque nós temos sido alvos de profecias na internet. Tem surgido profetas. Inclusive, irmãos, eu não quero aqui condenar o profeta, mas eu quero avaliar a profecia. Cuidado com as mensagens que nós temos ouvido, principalmente mensagens que se referem agora, é mais evidente, ao 7 de setembro. Alguns dias atrás, alguns anos atrás, 2 anos atrás, uma senhora, uma mulher, ela proferiu uma palavra na internet, varreu o mundo inteiro. No Brasil isso foi uma mensagem. Ela profetizou que haveria 3 dias de trevas no mundo. Houve uma expectativa muito grande na humanidade. Não aconteceu nada. Recentemente nós temos ouvido outras palavras proféticas. A mais recente agora que está varrendo o Brasil é que no dia 7 de setembro vai acontecer uma manifestação. E já foi dado até o horário, 9 horas da manhã, 9h15 da manhã, uma manifestação, irmãos. Nós precisamos ficar alertas a esse tipo de mensagem. Eu não gostaria que você fosse uma pessoa faminta por profecias. Eu gostaria que você fosse faminta pela palavra de Deus. Eu gostaria que você fosse uma pessoa que ama as escrituras sagradas. E nós não podemos ser levados por ventos proféticos.
muito cuidado com isso. Porque isso pode estar alimentando em você uma expectativa profética. Então, se essa profecia não se cumprir, você vai abrir o coração para uma outra, e para uma outra, e para uma outra. Cuidado. A maior profecia é a palavra de Deus. A maior revelação profética é a palavra de Deus. E a palavra profética de Deus, irmãos, ela traz para nós 3 virtudes. Ela nos consola, ela nos exorta e ela nos edifica. Então cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, porque pode gerar uma expectativa falsa em nossos corações. Nós não julgamos o profeta, mas julgamos a profecia. Ficamos alerta às profecias. Eu não gostaria que você fosse um perseguidor de profecias, porque agora, mais do que em todas as épocas do mundo, da história da humanidade, as profecias são lançadas na internet. Nós precisamos ouvi-las, guardá-las em nosso coração, orar, pedir a Deus graça e ficarmos atentos, alertas ao que Deus está fazendo. Eu quero então trazer esta palavra para você, dizendo o seguinte: nesses dias também, estes dias serão marcados por um grande avivamento, serão marcados por revelações profundas de Deus, serão marcados, irmãos, pelo compartilhar de Deus para nós. Eu gostaria de convidar a igreja que me ouve a nós vivermos num nível maior de espiritualidade, de intimidade com Deus, a sairmos dessa esfera do feijão com arroz, desse cristianismo simples, e nós mergulhássemos numa fé mais profunda, porque o que Jesus fez com seus discípulos na época foi convidá-los para viver uma intimidade profunda, uma realidade de fé que eles jamais viveram. E eu quero convidar a igreja, Atos 29, você que me ouve nesta noite, vamos viver uma fé mais profunda, um evangelho mais impactante, uma fé mais viva, uma fé que ela é constante em Deus, e vamos desejar conhecer os segredos do coração de Deus. Porque para dias de trevas como estes dias, nós precisamos de uma revelação mais íntima de Deus. E Deus, vou dizer agora, porque isso é profético, e não é profético meu, não, é profecia bíblica. Eu só estou parafraseando para que você entenda para os dias de hoje. Eu vou lhe dizer: Deus está buscando homens e mulheres, não importa a idade, sejam velhos, sejam crianças, sejam jovens. Deus está procurando pessoas para Ele compartilhar os segredos do coração dEle. Porque para dias como estes, dias de muita confusão, dias de muitas vozes, nós precisamos de uma revelação de Deus. E quando Deus traz a sua revelação, Ele compartilha a sua revelação com pessoas que estão íntimas a Ele. E eu tenho ensinado a esta igreja, tenho ensinado a você: vamos viver uma fé íntima com Deus. Por quê? Porque a população mundial precisa de homens e mulheres que sejam luceiros de Deus, pessoas que refletem a luz de Deus, para dias de confusão, para dias de muitas vozes, para esses dias de muitas profecias. Nós precisamos de pessoas que reflitam a glória de Deus, porque nós somos luminares de Deus neste mundo, para guiar os perdidos ao caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Então eu quero chamar os jovens da Atos 29, eu quero chamar as famílias da Atos 29, sejamos íntimos de Deus, porque este é o tempo de Deus compartilhar os segredos de seu coração, é o tempo de vivermos não somente as pragas, não somente as guerras, não somente as pestes, é o tempo de viver o maior avivamento da história da humanidade, quando Deus compartilha os segredos do coração dele para os nossos corações. E agora, nós estamos vivendo um momento singular do nosso país. Nós temos 3 poderes que regem o nosso país, irmãos. E assim são muitos países. E você sabe disso. Eu apenas estou compartilhando com você uma verdade. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. São os 3 poderes. O poder executivo e o legislativo é aquele que você, com o seu poder do voto, delega às autoridades. O poder constituído a esses homens foi dado por nós. O executivo, que é representado pelo presidente da república, ele é um poder que foi dado pelo povo. O legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles são poderes que também foram dados pelo povo. O judiciário, nós não elegemos o poder judiciário, ele existe. E o judiciário, que é o STF, toda a cadeia do poder da justiça no Brasil, com toda a sua organização, e o mais alto escalão é o STF, que você tem ouvido falar repetidas vezes. Nunca se falou tanto em STF no Brasil como agora. Até os mais leigos sabem o que é STF, que até então ninguém sabia o que era isso. O STF tem na sua prerrogativa funcional
o dever de preservar a Constituição, de garantir que a Constituição seja cumprida. O poder legislativo, que é decidido na Câmara dos Deputados e na Casa do Senado, e deputados, eles são pessoas que vão legislar em favor do povo. É por isso que nós elegemos esses homens e essas mulheres para nos representarem lá, porque são eles que vão criar as leis, que vão reger as nossas vidas. E o Executivo tem a prerrogativa de botar esse país em funcionamento, de fazer as coisas acontecerem. Claro que o Executivo, ele é regido, tem o seu poder, tem a sua liberdade, mas ele também segue a Câmara do Senado e dos deputados, que são balizados e fiscalizados todo o tempo pelo Judiciário, que é o STF. O que nós estamos vivendo no nosso Brasil hoje, de uma forma explícita. Sempre foi assim, mas agora as mídias sociais colocam isso para todo brasileiro assistir. Nós estamos vendo uma guerra de poderes. Nós estamos vendo o poder judiciário interferindo no poder executivo. Nós temos visto o poder legislativo também brigando contra o executivo contra o legislativo contra o judiciário. E há uma guerra de poder no nosso país. Quem é que sofre com tudo isso? Quem sofre com tudo isso somos nós, o povo. Enquanto os poderes não tiverem harmonia, o povo vai padecer. Porque se há uma guerra entre os poderes de interesses diversos, o que precisa ser votado em favor do povo não é votado. O que precisa ser executado em favor do povo não é executado. O que precisa ser preservado baseado na Constituição, que deveria ser o papel do STF, também não é preservado. E nós temos visto o nosso país, o Executivo cometendo erros e acertos, o Legislativo cometendo erros e acertos, o Judiciário cometendo erros e acertos, e nós, o povo, pagamos um preço alto por isso. Pagamos um preço altíssimo. E temos visto agora um absurdo no nosso país. Qual é o absurdo? E eu não estou falando aqui de direita ou de esquerda, irmãos, porque até isso tem inflamado o coração da igreja cristã no Brasil. Eu estou falando de direito às liberdades. Eu estou falando de direito garantido pela nossa Constituição. E nós temos muitos debates, como eu disse, nós temos muitas vozes agora. Muita gente que pega o seu celular, grava um vídeo, fala o que quer e outras milhares de pessoas ouvem e acreditam nisso. Temos muitas vozes nesta nação. Isso tem trazido conflito entre as pessoas. Como eu disse aqui, as pessoas hoje agora se autodenominam, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Irmãos, esse termo de esquerda e direita, ele nasceu na Revolução Francesa. E metade das pessoas talvez nem saibam disso, ou se sabem, esqueceram. E não se sabe por que direita, por que esquerda. Alguém diz eu sou de direita, outro diz eu sou de esquerda. E você pergunta para essas pessoas, então me diga por que você é de direita ou por que você é de esquerda. Ninguém nem sabe. A gente discute por uma coisa que a gente não sabe, a gente briga por uma coisa que a gente não sabe. Isso aconteceu lá nos idos dos séculos anteriores, 1780, quando a Revolução Francesa entrou em destaque no mundo. Os de direita eram aqueles que ficavam à direita do governo, do rei, e defendiam as ideias do rei. Os de esquerda, aqueles que sentavam à esquerda do rei, e eram revolucionários contra o rei. Mas por quê? As pessoas não sabem. Quais motivos? As pessoas não sabem. Por que você está brigando? Qual é a sua causa? Qual é o seu pleito? Eu sei que a minha voz alcança centenas, talvez algumas milhares de pessoas, não os milhões de brasileiros que temos nessa nação, mas a minha voz alcança algumas pessoas. Qual é o seu pleito? Eu lhe pergunto. Qual é o seu pleito? Eu gostaria de dizer para a igreja, nos dias de Jesus, haviam pessoas de diversas matizes sociais no corpo discipulado de Jesus. Por exemplo, haviam 12 apóstolos e um deles se chamava Mateus ou Levi. Ele era um publicano. Ele era uma pessoa que compartilhava o poder e a autoridade de Roma. Mas também nós tínhamos um outro homem chamado Simão. Não é o Simão Pedro, conhecido como Pedro, era o Simão o Zelote. Quem era o Simão o Zelote? Era um cara do outro extremo. Ele era um homem que acreditava que podia lutar contra o governo romano usando a força, usando armas. Jesus chama 2 discípulos, 2 apóstolos, um a favor e o outro contra, radicalmente contra. Jesus coloca esses 2 homens no colégio apostólico, e esses homens passaram a viver juntos. Então eu pergunto a você, qual é o seu pleito? Qual é o seu pleito?
Eu gostaria de dizer para a igreja, para que me ouve nesta manhã, que nós não podemos deixar ideologias humanas romperem a nossa comunhão, romperem a nossa paz, romperem a nossa sensação de filhos, irmãos que somos. Nós temos o direito a expressar a nossa ideologia, mas essas ideologias não podem superar aquilo que Deus estabeleceu para nós. A nossa guerra, meu irmão, ela é verídica, ela é sensata quando nós lutamos em favor dos direitos do nosso povo, mas ela passa a ser infrutífera quando nós brigamos entre nós sem sentido, sem nem ao menos saber pelo que estamos brigando. E eu gostaria de trazer isso para a igreja, porque a igreja majoritariamente é de direita. Ah, por que é de direita? Nós não somos de direita ou de esquerda no sentido da palavra. Nós somos pessoas que defendemos a liberdade. E eu estou aqui nesta noite como pastor dessa igreja, dessa comunidade de pessoas. E o que eu estou falando aqui será ouvido por muitas pessoas. Está aberto, está gravado no canal. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, nós vamos lutar por algo que tenha valor. Eu vou lutar pelos meus filhos. Eu vou lutar pelas gerações futuras. Nós, como cidadãos brasileiros, como servos de Deus, não podemos abrir mão da liberdade que nós temos. Não podemos abrir mão do direito à expressão que nós temos. Eu sou pastor, pregador do Evangelho, pastor evangélico. A Bíblia Sagrada é o meu manual de vida. E eu vou pregar o Evangelho. E o Evangelho, da forma que ele está exposto na Bíblia, ele contraria algumas leis, algumas ideologias. Ele contraria. Eu preciso garantir o meu direito de expressão. Eu preciso garantir a prática da minha fé, que a Constituição brasileira me garante. Eu preciso garantir para as gerações futuras a liberdade que eu tenho de pregar o Evangelho, de falar aquilo que a palavra de Deus me ensina. E diga-se de passagem, a palavra de Deus é a base, a Bíblia Sagrada, ela é a base fundamental para a civilização ocidental há 2000 anos. E não será agora, depois desses anos todos de história, que alguém vai ganhar no grito. Não vai. Porque gerações anteriores a nós lutaram para que houvesse a Constituição, a Carta Magna que rege essa nação. E nós vamos lutar pelos direitos da nossa liberdade. Eu quero continuar pregando o Evangelho, dizendo que Jesus salva o homem, dizendo que é pecado o que é pecado, mas que Jesus abomina o pecado, mas ama o pecador. Eu não posso ser cerceado em minhas palavras, eu não posso ser proibido em minhas palavras, eu não posso fechar as portas para os meus filhos, eu não posso aceitar de forma alguma que o meu filho amanhã ou a minha filha sejam respeitados na sua sexualidade. Ninguém vai impor aos meus filhos aquilo que eu não acredito. Nenhum poder tem direito a isso, porque o direito de educar filhos pertence às famílias, pertence a mim e a minha esposa, de educar os meus filhos, e nós não abriremos mão desta liberdade. Eu estou lutando pelas gerações futuras. Amém. Eu estou lutando para que os jovens pastores possam pregar aquilo que eu prego há mais de 30 anos. Eu estou lutando para que os jovens pregadores possam pregar a verdade que eu tenho pregado há 30 anos, com a liberdade que a minha Constituição brasileira me permite. E é por isso que eu estou dizendo para esta igreja, nós continuaremos lutando. E nós não abriremos mão disso. É por isso que pela primeira vez na minha vida, depois de quase 50 anos de idade, 48 anos, caminhados, pela primeira vez eu estou dizendo para você como cidadão brasileiro, eu quero estar nas ruas no dia 7 de setembro para proclamar a liberdade para o meu povo, para os meus filhos, para esta nação. Eu não estou defendendo ideologia de direita nem de esquerda. Eu estou defendendo as liberdades, sejam elas para aqueles que acreditam ser de esquerda, sejam elas para aqueles que acreditam ser de direita, mas eu estou lutando por liberdade nesta nação. Eu estou lutando para que nós não sejamos presos como pessoas foram presas nos últimos dias, porque opinaram, deram as suas opiniões. Amanhã seremos nós pastores. Amanhã vai ser você pai de família. Amanhã você blogueiro. Amanhã vai ser você que tem um canal no YouTube. Amanhã será qualquer pessoa. Vão cercear a nossa liberdade, vão querer nos calar, e nós não nos calaremos. Muito pelo contrário, seguiremos o que está na palavra do Senhor. Proclamaremos a verdade, ainda que isto nos custe a vida, porque muitas pessoas morreram antes de nós, para que nós pudéssemos ter a liberdade de pregar o que estamos pregando aqui esta noite. E eu quero terminar esta minha mensagem dizendo para esta preciosa igreja: estamos seguindo a direção de Deus, estamos lutando. Essa guerra vai muito além
dos nossos interesses nacionais. Vai muito além. Eu compartilho com você uma verdade que poucas pessoas conhecem. O Brasil é um país com liberdade. O Brasil é a esperança para muitos países desse planeta. Não só no alimento, porque nós somos hoje a maior fonte de alimento para o planeta, é o Brasil. Não é só por isso que somos relevantes. Somos relevantes para o mundo por causa da nossa fé cristã que está viva. Em alguns lugares do mundo, a fé está esmorecendo, está morrendo. Mas no Brasil, ela está acesa como nunca. Amém. Ela está viva como nunca. Amém. Por mais que tenhamos alguns líderes religiosos que escandalizam a fé, mas eu gostaria de dizer para quem me ouve nesta noite, nós temos alguns líderes religiosos que escandalizam a fé, que escandalizam o nome de Deus, mas temos aquilo que a Bíblia chama de remanescentes. Temos homens e mulheres sérios nesta nação, que oram diariamente, que pagam preço todos os dias, que pregam e prezam pela verdade. E é por amor a estes que Deus tem levantado esta nação para ser a maior nação de missionários para o mundo. Amém. E nós continuaremos nesta missão, nós continuaremos nesse propósito, nós continuaremos lutando. E por isso, não podemos abrir mão da nossa liberdade, do direito à educação, não podemos abrir mão do nosso direito à expressão, não podemos abrir mão disso. Eu digo para você, vamos em frente, vamos lutar, amém, vamos falar a verdade e vamos garantir às próximas gerações o mesmo direito que temos alcançado para os nossos dias. Amém. Eu termino essa mensagem dizendo, Jesus está voltando. Amém. Os sinais estão evidentes. A multiplicação da iniquidade é um fato, mas a revelação do coração de Deus é uma realidade. Deus está compartilhando o seu coração para nós. Deus está levantando geração de pastores e pregadores. Deus está levantando uma igreja viva. Existe uma igreja viva. Depois você faça uma pesquisa na América Latina. Os maiores focos de avivamento estão acontecendo aqui na América Latina, não só no Brasil. Estão acontecendo em alguns países aqui da América Central e da América do Sul, meu irmão. Deus está avivando esta parte do planeta. Esta parte do planeta hoje, ela está mandando missionários para todas as partes do mundo. E um avivamento de Deus está chegando para os nossos dias. E nós vamos viver intensamente esse avivamento para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem está aqui e você que está na sua casa, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos entrar num momento muito especial. Você que está aí na sua casa, você que está assistindo essa mensagem, você que vai assistir essa mensagem depois, Jesus quer salvar você. Ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. E nós queremos que você tome uma decisão, quer entregar seu coração a Jesus. Antes que Ele volte, antes que a trombeta toque, antes que a arca se feche, entregue seu coração a Jesus. Viva com Ele, viva para Ele, viva nele, em nome do Senhor Jesus. Coloque o seu nome aí se você quiser entregar seu coração a Jesus. E vamos orar por você. Mas agora, nós vamos entrar no momento da Santa Ceia. Vamos adorar o Senhor, partilhando a Santa Ceia do Senhor. E eu convido você para participar da ceia conosco. Você que está em casa, pastor, tomei ceia hoje de manhã. Se você tem um pão aí na sua casa, você tem um suco de uva, participe de novo. Nós vamos orar por esses elementos e nós vamos abençoar a sua vida. Vamos então entrar na Santa Ceia. Vamos entrar nesse momento. Eu queria que os nossos irmãos aqui servissem. Nós vamos aqui tomar o pão, o cálice, e vamos finalizar participando da ceia e orando por você. Glória ao Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor uma canção. O coral pode se posicionar. Nós LED vai aqui compartilhar o cálice. Glória a Deus, temos o diário. Glória a Deus. Vamos ficar embriagados. Glória a Deus. Eu vivo só pra te
Cante mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Vamos ouvir, quão grande é o meu Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pegue aí o pão, irmãos que estão aqui, você que está aí na sua casa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar aqui nesta noite para apresentar esses elementos, o pão e o suco de uva. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor esses elementos. Este pão que representa o teu sangue, o teu corpo, e este cálice que representa o teu sangue. Nós apresentamos agora para podermos participar dele e podermos viver este momento de comunhão, de intimidade com o Senhor. E nós vamos cumprir o que está na tua palavra. Fazemos isso em memória de ti. Em memória de ti. Até que o Senhor venha e possamos participar com o Senhor desta ceia na eternidade. E a palavra do Senhor diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos deste pão. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cante conosco. Quão grande É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, glória a Jesus. todos hão de ver. Quão grande. Quão grande é o meu Deus, Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus. Cante aí na sua casa. Cante. Dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós vamos preparar aqui para participar do cálice. E vamos tomar o cálice, que é o símbolo do sangue do Senhor Jesus. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, você, meu irmão e minha irmã, que está na sua casa, participando conosco desse momento tão importante. Eu estou aguardando até que todos tenham em mãos o seu suco de uva, o seu cálice aqui. E você que durante esta semana, você que não pôde participar da ceia, quiser participar durante essa semana no seu pequeno grupo, ligue para o seu líder de pequeno grupo, peça para ele adquirir o cálice conosco e você poderá fazer a ceia no PG com os seus irmãos. Para aqueles que não tomaram a ceia, você poderá fazer isto durante a semana no pequeno grupo. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Participemos. Porque ele vive, eu posso crer no Glória a amanhã. Deus. Amém. posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei
culto esta noite. E eu gostaria de fazer um pedido muito especial para toda a nossa igreja. Irmãos, eu gostaria que você tirasse um tempo durante essa semana, amanhã, para orar pela nação brasileira. Eu sei que nós temos feito isso diariamente, mas de uma forma muito especial. Este dia 7 de setembro, ele não é um ato político, pelo menos da minha parte ou da parte de muitos de nós brasileiros. É óbvio que tem interesses políticos por detrás de tudo isso, mas nós queremos que a nação brasileira seja movida pelo Senhor. Eu queria convidar você para tirar o seu momento de oração. Também quero reforçar aqui o projeto Anjo que estamos fazendo dentro da campanha do Natanael. Que você, meu amigo, meu irmão, compartilhe uma mensagem durante toda a semana. No final desse mês, nós teremos o culto do Natanael. E eu tenho certeza que será bênção para todos nós. Não desista do seu Natanael. Não desista, nem deixe de mandar as mensagens para ele. Eu peço oração à igreja. Esta semana é uma semana de algumas decisões importantes que envolvem o novo local da nossa igreja. Nós estamos com algumas propostas em andamento. E é importante, nós queremos tomar a decisão dentro da vontade do Senhor, diante das propostas que estamos buscando, diante das negociações que estamos fazendo. Eu peço as suas orações para que o Senhor possa nos conduzir na melhor decisão, no local que Ele quer para nós. E eu tenho certeza que o Senhor proverá todas as coisas. Eu quero declarar uma semana de bênção para você e sua casa, você e sua família. Quero agradecer a Deus pela vida deste coral maravilhoso que está aqui. Alguns desses irmãos estão aqui conosco nesta peleja desde as 6 da manhã, 7 da manhã, cantando pela manhã nos 2 cultos, indo para casa num momento rápido para almoçar e descansar um pouquinho. Alguns nem conseguiram fazer isso, vindo direto para cá. Eles estão aqui labutando nesta causa, que o Senhor possa abençoar suas vidas e retribuir muitas vezes mais. Deus abençoe você e sua casa. Estaremos juntos no próximo domingo e na quarta-feira estaremos aqui conectados com uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Senhor, dá-nos uma semana maravilhosa. Obrigado, Deus. Abençoa o teu povo, traz cura para os enfermos, Jesus. traz paz para o coração daquele que está aflito, traz consolo para todos nós. Dá-nos uma noite maravilhosa, uma semana maravilhosa, um 7 de setembro marcado, Senhor, para a história desta nação, para o benefício do povo brasileiro. Que o Senhor peleje as nossas pelejas, que o Senhor traga um tempo de justiça para esta nação e que o Senhor possa derrubar os interesses escusos, ó Deus, contrários à tua vontade, contrário ao povo. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação, que o Senhor possa abençoar o nosso governo, as autoridades constituídas nesta nação, que elas cumpram o seu papel e o povo seja beneficiado por isso. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe as famílias desta nação, Deus abençoe o teu povo, a tua igreja e cada um de nós. Muito obrigado por esta família linda, Atos 29. Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja. Nós estamos seguindo os teus passos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. E todos nós dizemos amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.